Começa agora mais um episódio do Sou Biocast, o podcast que convida marcas e pessoas para apresentarem suas ideias para uma vida inovadora e mais equilibrada em sociedade. Você sabe, Sou Bio é uma plataforma de negócios que culmina no evento Sou Bio Experience, evento que marca o encontro de todas essas ideias. E a gente está tendo a super experiência de transmitir diretamente aqui do pavilhão do evento essa série especial aqui para o Sou Biocast, onde nós conversamos com as pessoas que passam pelo nosso palco, né? Grandes experts, especialistas aí em diversos temas. E agora eu recebo aqui, conversando comigo, Renato Calef, que é chefe, professor, consultor, autor de 6 livros, né? Que é pioneiro na gastronomia orgânica aqui no nosso país e criador do conceito de gastronomia funcional, né? E a partir dessa conversa, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais das experiências do Renato Calef e também do conteúdo que ele compartilhou sobre alimentação orgânica aqui no palco do Sou Bio. Renato, obrigado pela sua presença. Prazer é meu, obrigado pelo convite e parabéns pelo sucesso do evento, está lindo. Que legal, é um prazer recebê-lo aqui, né? Renato, você fala bastante, né, sobre a gastronomia funcional, né, e cunhou esse conceito. Enquanto chefe, assim, é muito legal a gente poder compartilhar um pouquinho da tua trajetória, né? O início, a escolha ali dessa carreira e o que te levou, né, a criar uma tendência, né, uma categoria, assim, digamos assim, de gastronomia na tua trajetória. Eu sou formado em Direito, depois me formei em Gastronomia, mas meu sonho desde criança era trabalhar com comida. Que legal. E isso me fez estudar bastante gastronomia. Eu sempre fui muito empenhado em criar receitas novas, em estudar gastronomia, técnica, né? Muito mais do que fazer só uma comida bela. E eu tinha esse propósito, já que eu estou migrando, saindo do Direito, indo para a gastronomia, eu queria fazer algo a mais. Eu percebi que ninguém falava sobre comida saudável, né? Fui para a Espanha trabalhar num restaurante 3 estrelas Michelin. Que legal. Foi incrível, voltei. E quando eu voltei, eu bati na porta de um restaurante que a dona era uma nutricionista. E em determinado momento ela falou, Renato, quer dar uma aula, algumas aulas para nutricionistas? Quero. Mas já que é para nutricionista, deixa eu estudar um pouco de nutrição. Sim. E eu comecei a estudar nutrição da noite para o dia, mas de autodidata, e eu comecei a dar uma aula diferenciada, e quando eu vi, eu criei um conceito novo, que era juntar nutrição com a gastronomia e criar a gastronomia funcional, que promove saúde com potencial de cura, né? E a minha trajetória foi, inevitavelmente, cair em alimentação orgânica. Então eu fui o primeiro a fazer comida diferenciada para quem tem algum problema sério de saúde, para quem, e de repente a nutrição funcional chegava no Brasil para falar que você tinha que tirar o trigo, tirar o leite, tirar alguns alimentos inflamatórios, e eu juntei tudo isso. E então esse foi o primeiro caminho para eu começar a fazer uma gastronomia diferenciada. Na sua trajetória, nesse restaurante, nessa oportunidade na Espanha, né, você comentou, o teu trabalho não necessariamente estava afeto a essa área, era uma gastronomia convencional. Não tinha muita coisa orgânica, porque a Europa estava mais avançada na época, a gente está falando de muitos anos atrás, era muito lento, mas o Brasil falava-se pouquíssimo sobre orgânico. Mas não tinha nada a ver, era uma alta gastronomia, inclusive molecular. Então a gente está falando daquela época das espumas, esferificações, né, onde um pouco de fusion, então assim, legal. Foi uma nova linha gastronômica que levou um tempo para chegar no Brasil, inclusive. Sim, perfeito. Aqui no Brasil a gente tem uma mudança muito grande, né, dos hábitos alimentares nas pessoas, né, e você fala de orgânicos, né, eu me recordo, assim, nas primeiras vezes em que eu vi alimento orgânico numa pequena seção no supermercado, né, ali uma gôndola focada nesse tipo de alimento, e hoje isso é muito mais difundido, né, inclusive tem orgânicos por assinatura, tem um monte de serviços, né. O orgânico cresceu muito, mas a realidade é que, e esse foi um pouco da pauta da minha palestra, é que a gente anda perdendo tempo e tirando o nosso foco em coisas que não deveriam ser valorizadas. Então, o orgânico ainda é muito importante, a cadeia orgânica, o sistema orgânico, então, que valoriza o homem do campo, que valoriza a pureza, a biodiversidade, o futuro das gerações, quando eu digo que é regenerativo. E hoje as pessoas estão valorizando muitas vezes o ultraprocessado mascarado de wellness. Então, eu fiz um pouco uma discussão com a importância de retomar essa pauta. Ela foi lá atrás muito importante para mim, e eu comecei a observar que o orgânico está perdendo força, sobretudo com os jovens que estão preocupados com esse falso wellness.
Olha só. E aí você acredita que essa roupagem de wellness acaba disfarçando a natureza daquele alimento que está sendo servido? Na verdade, ele vem com uma narrativa falsa, uma promessa, né? Falando que é saudável, falando que é verde, falando que é sem glúten, sem leite, sem açúcar, mas ele não tem origem, não tem transparência, não protege a cadeia produtiva, está repleto de contaminantes e está destruindo o planeta. Então as pessoas estão deixando de valorizar um café orgânico, mas valorizando um café que tem cogumelo. Sim. Elas estão valorizando um chocolate com colágeno, mas não um chocolate que protege a cadeia, né? E estão valorizando proteínas com glifosato, com aromas artificiais, e não estão valorizando o ovo, o fígado ou própria lentilha e ervilha, que são proteicos. Sim. E dentro de uma visão de alimentação funcional, né? Você falou sobre uma alimentação que cura, né? Uma dieta que tem poder curativo, né? O que é exatamente uma gastronomia funcional? É cozinhar, é construir ali um serviço alimentar que tenha uma funcionalidade curativa para o organismo? O alimento tem funções, mas para falar em funcionalidade eu tenho que falar de pureza. O agrotóxico, por exemplo, ele atrapalha a absorção do fitoquímico. O alimento orgânico tem mais fitoquímico, que são os compostos bioativos, que têm esse poder de curar, né? Então a gente tem que falar do alimento orgânico para falar que ele é curativo, tem o potencial de curar, né? E a gente não pode mais falar em curativo sem falar no planeta, né? A sustentabilidade já está inserida em todos os aspectos, né, de tudo na vida. A gente está falando, mais uma vez, de colapso ambiental, de sobrevivência. E então, a minha gastronomia, primeiro, ela exclui aquilo que faz mal para a saúde, que é inflamatório e que faz mal para o planeta, e ela inclui aquilo que faz sentido, mas com teorias e conceitos, né? Então, se eu juntar isso com aquilo, eu garanto a absorção, eu aumento, né, o poder dele. Se eu utilizar uma técnica de cocção adequada, eu vou preservar esse poder maravilhoso. Então, a gastronomia, ela entra com alguns conceitos fundamentais, quer dizer, a gastronomia funcional, né? Então, é muito mais do que beleza, aroma e sensorial, mas também o poder de promover saúde com potencial de cura. Perfeito. E dentro dessa visão de promover saúde, né? A alimentação, ela sempre é um plano de longo prazo, né? Na vida das pessoas, porque enquanto estivermos vivos, teremos que nos alimentar, né? Esse planejamento, ele precisa ser muito mais profundo, porque tem que ser uma mudança de vida, né? Não é basicamente fazer aquilo porque é bom ou porque é legal. Eu tenho que incluir essa rotina na minha vida. E muito complexo, porque a gente está falando de sabor, a gente está falando de prazer, de indulgência, mas ao mesmo tempo a gente está falando de sobrevivência. E a gente tem que ressignificar muitas coisas, porque cada um vem com uma história, né, com um paladar, então a gente tem que trabalhar com a consciência e expandir a nossa biblioteca sensorial. Foi uma das minhas pautas, porque se você perceber tudo que é criado de novo, tudo é limão siciliano, tudo é morango, tudo é o açaí, e a gente tem que trazer também sabores novos relacionados à biodiversidade, ao bioma, né, à geração de renda, à mobilidade social. Então, é muito complexo, porque nesse momento, se a gente não expandir a nossa consciência, a gente não vai conseguir valorizar tudo isso. Sim. Eu enxergo cozinha, Renato, como realmente uma arte, né? Porque ali tem uma expressão do chefe, né? Tem uma expressão daquela pessoa que está construindo aquilo que vai ser oferecido, né? Para alguém. E existe também um lado de ciência muito grande, né? Porque não é com qualquer combinação que faz sentido, né? Que funciona. Então, eu acredito que a ciência seja um balizador para até onde a arte culinária pode chegar. Como você organiza, assim, equilibra esses dois vieses, né? A gastronomia funcional, eu digo que ela é arte e ciência, porque é a arte da gastronomia, a ciência da nutrição, da medicina. Mas eu sei que é complicado a gente olhar o alimento e olhar o nutriente, né? Existe um ranço sobre isso. Eu não quero falar que ele é rico nisso, nisso, nisso. Mas a gente precisa, porque a gente precisa pensar na nossa saúde, né? E como máquina, como corpo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, mais do que ciência, também é intuição. Então, eu sou uma pessoa que usa muito especiarias e ervas. E, para mim, não tem aquilo que essa especiaria é melhor com peixe, com carne, com vegetal. Eu testo com tudo. Olha, e, no final, dá certo com tudo. Porque eu estou colocando sabor, eu estou colocando, ao mesmo tempo, a ciência. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho com leguminosas. Leguminosas são feijões, lentilhas, ervilhas. É um tipo de proteína. Mas você precisa trabalhar a digestibilidade. Então eu trabalho a aça fétida e o feno grego, que são duas especiarias, e coloco o hortelã, que ajuda na digestibilidade.
É ciência, mas é intuição, porque ao mesmo tempo os gregos, os turcos, quando cozinhavam com o cordeiro e colocavam hortelã, eles não sabiam disso. E se tornou, né, alguma coisa que é da intuição à ciência. Sim. Então eu acho que a gente pode trabalhar na nossa casa com isso, com o cheiro, com o aroma, né, sempre pensando que eu posso melhorar o sabor e dessa forma melhorar o impacto dela no nosso corpo. Hoje, quais são as atividades, né? Eu sei que você viaja aí por vários lugares do Brasil e do mundo, conhecendo, né, novas formas de fazer gastronomia, palestrando também, levando, né, o teu conhecimento a esses lugares. Hoje, como se divide a tua vida, assim, nessa dedicação de tempo, né? Você passa mais tempo na cozinha, mais tempo viajando? Bom, com o meu restaurante eu passava muito tempo na cozinha, Sim. né, e foi aí que surgiu, eu preciso sair da cozinha também, eu preciso me ressignificar, acabei comprando uma pousada em Paraty, enfim, fechei os meus restaurantes, porque eu queria me dedicar a um outro lado disso tudo. No início, eu fazia uma comida funcional onde eu tirava o glúten, eu tirava o leite, e eu trabalhava as exclusões e as inclusões. Depois, eu comecei a falar muito da necessidade de uma dieta do Mediterrâneo, que é comprovada cientificamente, para estabelecer saúde e melhorar os parâmetros de saúde. Então, eu, ao longo desses últimos 10 anos, eu me dediquei a ir para o Mediterrâneo para estudar. Então, hoje, uma especialidade minha é a dieta do Mediterrâneo, é a dieta das Blue Zones, que são os territórios espalhados pelo mundo, onde tem as pessoas mais longevas, acima de 100 anos, vivendo com qualidade. Você voltou de Icaria agora há pouco? Eu voltei de uma Blue Zone, Icaria. Eu conheço a Blue Zone da Sardenha, que é Ogliastra e Seulo, e agora eu fui para Icaria, que é uma ilha na Grécia. E eu fui ver de perto, porque a gente fica muito no âmbito teórico, então eu preciso ver na prática tudo isso, né? Então, a Blue Zone, a dieta do Mediterrâneo, junto, né, porque a gente está falando do Mediterrâneo, Grécia. E foi muito interessante, porque para mim, existem vários pontos fortes, mas o mais forte que eu percebi é o orgânico. É uma ilha 100% de alimentação orgânica, né? E é uma ilha onde as pessoas andam muito. Então a gente tem a alimentação pura, né? Tudo que é de animal é de um animal que pasta, que é um animal que come capim, é um animal que não recebe droga veterinária, não está vivendo em confinamento, não tem hormônio, antibiótico, etc. e tal. E é tudo muito puro, mas ao mesmo tempo existe uma simplicidade muito grande. Qualquer vilarejo que eu visitava, eu ouvia o barulho da galinha e da cabra. Nossa. Muito incrível. É como se a própria capital da ilha parece o interior, parece uma coisinha pequenininha. Sim. E ao mesmo tempo, todos os idosos andando, porque como é uma ilha, as ruas são estradas. Sim. Os idosos andando e caminhando. Ninguém vai na academia, mas tem esse trabalho à perna. Sim. Então assim, eu cheguei com duas coisas muito importantes. Alimentação orgânica e trabalho à perna. Né? E essa pureza, porque você não vê poluição, você não vê esse estresse, o ritmo é desacelerado. Tanto que a Grécia mesmo fala que o icariano é preguiçoso. Porque, na verdade, é a gente, né, no estilo de vida alucinante, que acha que quem tem um ritmo mais acelerado é preguiçoso. Sim. Na verdade, é um ritmo próprio e que ajuda, né, na saúde. E foi muito interessante, porque você tem no Netflix um documentário, né? Eu fui na vinícola que mostra no documentário que os vinhos são vinificados em ânforas enterradas na pedra, né? Todos os vinhos lá são orgânicos com método natural, isso é incrível, o sabor é outro. E ao mesmo tempo, a coisa mais interessante, todo mundo fuma. Olha todo mundo só. fuma e toma muito café. E eu cheguei com a seguinte percepção, que dentro do desequilíbrio você cria o equilíbrio. E acima de tudo, é a alimentação orgânica que regenera e que traz saúde para você. Por isso que a minha pauta hoje foi muito isso, o resgate de um tema esquecido e pouco valorizado, porque a cadeia orgânica, eu percebo isso, ela está perdendo força e eu preciso retomar isso. E qual é a base da culinária nesse lugar, assim, em Icaria, né? Quais são os alimentos que eles consomem, quais são os pratos, como isso é servido? Como a ilha ela tem os vilarejos próximos do mar e os vilarejos no alto da montanha, quem está próximo do mar tem os peixes e frutos do mar. Quem está próximo à montanha tem a cabra, tem o coelho, tem a ovelha, né? Mas eles usam assim muito iogurte de cabra, de ovelha. Então você encontra kefir, você encontra iogurte, você encontra o queijo feta. A base da gordura é o azeite. E assim, muitos feijões e favas transformados em purês, muito tomate, muito dill. Também tem o arroz. Eles também comem pão.
Só que é um pão de fermentação natural e prolongada com um trigo que não foi tão modificado quanto o nosso brasileiro. Claro. Então você percebe, e é uma cozinha muito simples. Simples de tudo, não existe requinte, você come todo dia quase a mesma coisa, né? Então, nós brasileiros temos um cardápio variado. Um cardápio variado, é maravilhoso, é incrível. Eu acho que a gastronomia brasileira é uma das melhores que existe. O buffet brasileiro, né? É maravilhoso. Mas essa simplicidade, ela traz algum benefício, né? Mas assim, é tudo muito puro. É tudo muito feito por mulheres na cozinha. Não tem chefe de cozinha, então são as mulheres que viveram, que aprenderam com suas mães, fazendo a comida dos restaurantes. Eu via muito idoso trabalhando em restaurante, comandando o restaurante, né? Muito idoso ativo, né? E que é muito legal, muito interessante, porque a gente não vê isso, né? Eu moro num bairro onde o idoso é carregado numa cadeira de rodas para colocar no sol e tirar do sol. Sim. Né? Eu não vejo o idoso ativo, né, mais. E lá é outra história. E nesse sentido, né, com esse aprendizado, essa visão que você tem, visitando um lugar como esse, né, e passando um tempo por lá, como você acredita que isso pode ser trazido para a rotina dos brasileiros, né? Como que você entende que esses aprendizados realmente se tornam em vivências práticas aqui na nossa realidade? É muito complicado, primeiro, as nossas prioridades são outras. Um idoso, quando ele chega, né, nessa fase, ele chega frustrado, porque ele é aposentado, ele não consegue pagar direito às suas contas, né? Ele também não consegue ter uma plenitude. Então ele já está desgastado, ele já está estressado. O estresse, ele, para mim, é um dos fatores que mais corrompem a saúde. O idoso é dependente. Mas, enfim, o que a gente tem que fazer para chegar ali? A gente tem que valorizar a comida, o orgânico, fazer a própria comida em casa, menos fast food, menos delivery, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar algumas decisões ainda enquanto é jovem. Olhar para o alimento de forma diferenciada, né? Mais uma vez, menos indulgências, né? Claro, é importante o sabor, mas é importante a nutrição também. Então me preocupa, e mais uma vez eu trouxe essa pauta. Olhe para o rótulo, olhe os primeiros ingredientes, olhe a sua origem, né? Não acredite tanto nas narrativas, mas olhe para o próprio ingrediente, para a transparência, para a rastreabilidade e para a preocupação da marca com a cadeia produtiva. Porque senão você vai estar se contaminando. Então, de jovem até chegar na fase idosa, você já está chegando lá no final destruído. Claro. Realmente, começar, quanto mais cedo a gente começa, melhor o resultado, né, Renato? E você trouxe algo aqui pra gente, né, da Quina, é isso? Eu sou voz de algumas marcas, eu escolho as marcas que estão ao lado do chefe Renato Calef, e todas têm que ter uma sustentabilidade, precisa ter orgânico, né, envolvido. E eu sou uma voz da Quina Cozinha, que é uma marca de Florianópolis, que está aqui, inclusive, né, com um stand, e ela faz muitas pastas de oleaginosas orgânicas, sem agrotóxico. Ela utiliza o vidro como a sua embalagem, ela trabalha a economia circular, né, fazendo o refil, a cola do seu rótulo, que é de papel, né, é pouca cola. Ela utiliza um pouco da indústria têxtil, né, para colar, para segurar, e ela usa o produto de limpeza orgânico e sustentável. Então eu sou voz dessa marca, e que é muito gostosa no final. Então eu fiz esse smoothie que tem a pasta orgânica de caju, coloquei morango orgânico, coloquei tofu para trazer proteína, e adocei com tâmara, que é uma forma natural. E aí coloquei a granola própria, porque eles trabalham também com granola, e trouxe aqui pra gente degustar, enfim. Legal. É uma forma de materializar tudo isso que a gente falou. Então, na verdade, isso você desenvolveu em collab com a Quina, assim, foi uma soma, digamos assim, uma maneira de materializar o produto que eles oferecem. Como chefe, eu pego uma marca e mostro a versatilidade para o público e tento aproximar o consumidor de uma marca que faz sentido. Então, tem que ter biodiversidade, tem que ter impacto socioambiental, tem que ser orgânico, respeitar tudo o que eu falei e, ao mesmo tempo, ser saboroso. Então, eu ajudo ao consumidor a criar receitas na nossa casa, na casa deles. Porque eu digo muito, né? A mudança tem que ser de dentro para fora e tem que ser na nossa casa. Então, não adianta muitas vezes a empresa cria um produto,
E às vezes o produto é criado pelo próprio ego, um produto que não é tão fácil assim, e você tem que mostrar a versatilidade dele. Então o chefe Renato Calef cria receita fácil para aproximar, né, essas duas pontas. Você acredita que para o público final, né, para quem procura entender um pouco mais sobre como pode trazer uma gastronomia mais diversificada para o seu dia a dia e etc., falta conhecimento, falta criatividade, falta acesso, porque é o que você falou, né? Muitas vezes é preciso criar uma alternativa mais simples, mais facilmente executável para aquela pessoa leiga, né? Falta empenho, falta a pessoa entender que ela precisa dedicar o seu tempo de vida a cozinhar, né? Não dá para delegar o outro, porque o outro vai usar ingredientes mais baratos e vai te inflamar, não vai ser puro. Então você tem que pegar o seu recurso e valorizar. Não é possível ser 100% orgânico, mas então vamos valorizar algumas partes, né? Se eu tomo bastante café, vou comprar um café orgânico. Com bastante ovo, vou comprar um ovo orgânico. E vou tentar melhorar a cada dia. Eu disse na minha aula que existe uma régua, né, que eu criei imaginária, de 0 a 100. Então vamos tentar chegar ao máximo possível do 100. E cada um tem essa régua, né? O 100 é o perfeito, é o orgânico, é o biodinâmico, é o puro, é o ecológico, é o agroflorestal, é o que tem impacto socioambiental, regenerativo, geração de renda, tudo de bom. Mas assim, a indústria tem se esforçado. Ninguém é perfeito, nem eu sou. E eu tento me aproximar do 100. Então a ideia é essa. Todo dia, quando a gente for comprar alguma coisa, a gente tentar chegar ao próximo do 100 ou quando for fazer a nossa comida. Escolher a melhor gordura, o melhor sal, o melhor açúcar, a melhor panela e tudo mais. Claro. Então é um empenho diário. Eu digo assim, você consumidor, você pode ajudar ou destruir o sistema. Perfeito. E como é que é o chefe Renato Calef se alimentando por aí na sua rotina, né? Porque, obviamente, com essa astúcia, né, para entender como os alimentos são construídos e o potencial que eles têm, você acaba, obviamente, aproveitando para encaixar na tua rotina a oportunidade de experimentar coisas diferentes, mas, ao mesmo tempo, você acaba sendo mais crítico à alimentação que está disponível no cotidiano, né? A minha régua é alta, então, assim, eu só cozinho em panela de aço cirúrgico, que é a tóxica. É o melhor metal que existe. Eu trabalho a maior parte com insumos orgânicos. Eu mesclo entre uma alimentação plant-based e uma alimentação densa. Então, por exemplo, eu evito proteína em pó que tem glifosato e sabor artificial, mas eu tenho migrado para um ovo, para o patê de fígado de galinha, de fígado de boi, para moela, indo para os insumos, para os miúdos que foram tão não valorizados, mas trago a proteína através deles. Então eu tenho estratégias, eu evito o glúten ao máximo que posso, mas também não troco o sem trigo pelo sem glúten, porque existe uma banalização muito disso, né? Então tem muita gente que não come mais glúten, mas come um glúten transgênico. Às vezes come um produto que tem um óleo vegetal. Então eu olho o ingrediente de um rótulo, eu tento fazer o máximo possível na minha casa, né? Eu faço a minha sardinha, eu como sardinha no café da manhã, eu como patê de fígado de galinha no pós-treino depois da academia, né? Para tentar trazer o mais natural possível, né? E uso muito ervas e especiarias. Perfeito. No seu livro, Escolhas e Impactos, né, você fala que se alimentar, cozinhar, tem muito de um ato ambiental e político, tem o impacto, né, disso. Esse comportamento, né, ele acaba alimentando algo bom ou ruim, né, dependendo da maneira como a gente faz as nossas escolhas ali na hora de decidir a nossa alimentação. Pois é como eu digo, todo dia você faz uma escolha, todo dia. Então, eu tento melhorar essa minha escolha diariamente. Às vezes não dá para acertar, às vezes eu estou viajando, às vezes eu estou no aeroporto, às vezes eu estou na rua, né? E de que forma que a gente pode ter estratégia? Se dedicando, né? E eu sei que quase ninguém tem tempo para isso. Esse é o grande problema. Você delega, você compra pronto e com isso a gente vai adoecendo. Sim, exato. Então, talvez entender definitivamente que preparar o seu próprio alimento, se dedicar a isso, né? Ter mais atenção a isso é o primeiro passo. E aí, as pessoas, por exemplo, elas acordam atrasadas, não tomam mais café da manhã, aí elas saem esbaforidas, né? Chegam no trabalho e acabam depois saindo do jejum comendo o carboidrato. Tudo errado, né? Então, assim, acordar mais cedo, fazer seu café da manhã, comprar um café orgânico, preparar os seus ovos, né? E eliminar um pouco o carboidrato. Assim, é uma estratégia.
Às vezes você precisa de uma ajuda de um nutricionista, né, de um apoio de uma pessoa que conheça tudo isso. Ninguém é obrigado a saber tudo isso, Claro, né? claro. E então eu estudo, né, faz parte do meu dia a dia. Mas acho que é isso, é a estratégia acima de tudo. Perfeito, perfeito. Chefe Nato, obrigado, né, pela sua presença aqui com a gente, né, por compartilhar esse papo, né? Muito prazeroso receber você aqui, ter você no evento, né? E poder compartilhar um outro olhar, um outro viés, né? O Soulbill tá sendo uma oportunidade incrível de a gente abordar diferentes aspectos da nossa vida, né? E como a sustentabilidade, uma visão mais consciente melhora, né? Cada uma dessas coisas. Eu que agradeço o convite, obrigado. E se de alguma forma eu consigo plantar uma sementinha na vida de uma pessoa, né? Porque assim, uma hora você tem que começar. E nunca é tarde para você começar um novo estilo de vida. Claro, claro, sem dúvida. As pessoas que quiserem acompanhá-lo em redes sociais, saber mais sobre o seu trabalho, onde você comunica mais? O Instagram é Renato Calef. Eu tenho um programa de TV no canal Sabor e Arte, que é o Alimento Perfeito. Também ali eu ensino muitas receitas. Os seus livros, né? Os meus livros, evidentemente. Tenho produtos virtuais agora, o curso completo de gastronomia funcional, e-books, na plataforma do Hotmart. E dessa forma você tem um pouco do Renato Calef nesses lugares. É isso aí. Então tenho certeza que o pessoal que nos acompanha aqui vai conhecer mais o seu trabalho, vai se engajar. E quero vê-lo aqui em 2026, né? Num próximo episódio, ou talvez até antes disso, que a gente possa compartilhar mais sobre uma visão de qualidade a respeito de gastronomia. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui do Soulbillcast, o podcast que traz diferentes visões de pessoas e marcas que estão construindo uma nova oportunidade, né, da gente viver em mais equilíbrio em sociedade. Eu agradeço, né, a sua audiência. Se você não está inscrito no nosso canal, o faça inscrevendo-se aqui no YouTube e acompanhe as iniciativas da plataforma Soulbill em @eu.soulbill no Instagram. Muito obrigado e até o próximo episódio do Soulbillcast.